Salve, salve galera, tudo bem? Como vai vocês? Professor Carlos Barros, professor de trilha, estamos trabalhando o módulo 2, Parcimônia na Amazônia. Que presepada! E aí, estão gostando dessa aula? Deixa um abraço aos alunos, deixa um abraço aos professores e mediadores, professores muito importantes, alunos muito inteligentes, e aí, nosso contexto histórico falando de BR-364. Mas calma aí, mas professor, na aula passada o senhor não falou nada sobre BR-364? Calma, é porque para nós falarmos do contexto de BR-364, nós devemos falar um pouco da nossa história, como que essa Amazônia ela foi colonizada, ela começou a ser ocupada. E no nosso módulo, na aula anterior, nós falamos um contexto da pré-história, um contexto relacionado à ocupação dos povos europeus, utilizando a mão de obra indígena, a mão de obra africana, e chegamos no auge da nossa história falando sobre Real Forte Príncipe da Beira, que é um contexto da nossa Amazônia. Lembrando que, nesse período, não se utilizava rios, não se utilizava estradas, utilizava-se rios. Rios Madeira, Mamoré, Guaporé, o rio Amazonas. Nesse contexto importante, todos esses rios eram utilizados para o transporte de mercadorias que vinham e iam, subindo e descendo o rio. Mercadorias que vinham da Europa para a Amazônia, mercadorias que saíam da Amazônia e iam para a Europa, então eram muito utilizados esses rios. Beleza, galera? Lembrando que a nossa aula faz parte do módulo 2, Parcimônia na Amazônia. E hoje, olha só, e nossa aula desse momento, desse módulo, vamos falar agora um contexto mais atual, um contexto mais presente no nosso dia a dia. Meu diretor, pode colocar lá na tela. Aula 32 e 33, professor Carlos Barros, Parcimônia na Amazônia, presepada? Vamos ver o que nós iremos trabalhar. Olha só que interessante, galera. Nós paramos num contexto histórico importante, que foi a construção do Real Forte Príncipe da Beira, já por volta de 1776 até 1783. Depois ele é abandonado aos povos que ali habitavam, principalmente africanos, começaram a se distanciar do Real Forte Príncipe da Beira, formando os povos quilombolas, comunidades quilombolas. E a partir de então começa, no contexto histórico, algumas vestígios ligados à produção agrícola, a questão de utilização do espaço para ainda se praticar a exportação de drogas do sertão, produtos típicos da Amazônia. Mas virou séculos, ou os séculos, vamos chegar já entre o século XIX e o século XX, quando nós vamos ter um contexto histórico importante para a nossa região, que é o ciclo da borracha. Vamos riscar aqui, claro, que é importante. Olha só, o ciclo da borracha e as linhas telegráficas são dois assuntos importantíssimos e que principalmente vão contribuir posteriormente para a nossa BR. Falar sobre ciclo da borracha e linhas telegráficas, claro que eu estou falando de um produto, meu diretor pode me colocar aqui na tela. Professor Carlos, professor de geografia também. Quando eu falo de ciclo da borracha, eu estou falando de uma árvore nativa da nossa região, a seringueira. Muitas seringueiras aqui na nossa região. E é um contexto econômico muito importante, porque nesse período da nossa história, o ciclo da borracha, ele é um ciclo econômico mundial. Mas, professor, mundial é exatamente mundial. Eu vou até aproximar da tela aqui, ó.
ciclo mundial. Sabe o que estava acontecendo no mundo? A Revolução Industrial. E que precisava de matéria-prima. Começava a sair das indústrias os primeiros carros. E o que vai acontecer? Na região amazônica existe uma árvore chamada de seringueira que produz uma seiva que nós chamamos de látex e que vai ser a origem do processo da borracha, o processo de vulcanização para produzir borracha para os automóveis. E vai lá para a Europa. Mas calma aí, como que esse produto ia, professor, para a Europa? Mais uma vez, vou lembrar, não havia estrada, mas era muito utilizado os rios da região amazônica. Os rios que agora ainda prestem bastante atenção, ainda é província do Mato Grosso, região do Mato Grosso, o Amazonas, porque essa área que nós chamamos hoje de Rondônia, grande parte era do Mato Grosso e uma pequena parte, exatamente no trecho de Porto Velho, pertencia ao Amazonas. E a borracha foi muito importante no contexto econômico mundial e também para a região da Amazônia. Meu diretor, coloca lá na tela. Centenas e milhares de imigrantes nordestinos. Olha só, um novo grupo de pessoas. Professor de geografia também, falando sobre população. Falamos que lá no início do século XIV, XV, XVI, povos originários, povos indígenas, depois veio os africanos, antes deles os africanos, claro, tem que citar os europeus, os africanos, e agora, já por volta do século XIX e século XX, já vem um grupo para a região amazônica, um novo grupo, chamado de nordestinos. Por que os nordestinos vêm para a região? Porque eles estavam passando por um processo de seca, ou seja, um processo natural, falta de chuva na região do Nordeste e que eles vieram para a região em busca de trabalho. Nesse contexto histórico, nós vamos ter praticamente duas vertentes da nossa história. O ciclo da borracha e esse grande personagem que vocês estão observando aqui. Olha só, observando que é justamente o Marechal Rondon. Marechal Rondon, grande personagem da nossa história. Esse personagem da nossa história, juntamente com outros personagens importantes, como, por exemplo, nós temos personagens importantes na construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Nós temos personagens importantes no ciclo da borracha. Nós temos personagens importantes na linha telegráfica ou nas linhas telegráficas. Então, nesse contexto histórico, eu estou falando de século XX, nós vamos ter exatamente movimentos históricos importantes. Estrada de ferro Madeira-Mamoré já estava no processo de construção e, posteriormente, inauguração, e também, por causa do ciclo da borracha, nós já vamos ter as expedições passando por essas regiões em busca das pérolas de borracha produzidas nos seringais. Nesse contexto importante, já por volta de 1907, sai da região de Cuiabá esse homenzinho aqui, ó, vamos dizer, um homem desbravador, um homem no qual ele é importante nesse contexto. Olha só, esse aqui, ó, que está aqui em pé no meio, chamado Marechal Cândido Rondon, e que trouxe para a nossa região o telégrafo. Mas calma aí, professor, o telégrafo, o que é? O telégrafo, eu acredito que alguns alunos já tenham visto em algum museu espalhados aqui pela nossa região de Rondônia. Nós temos alguns museus que ainda têm esse registro. O telégrafo era um meio de comunicação muito utilizado no início do século XX. E entre 1907 e 1915, Rondon começou, a convite do governo federal, começou a trazer o telégrafo para a região amazônica. Com qual objetivo, professor, que ele traz o telégrafo? Porque a região amazônica ela estava isolada, só podia chegar
nela através dos rios. E como se comunicava nessa época com os pequenos núcleos populacionais que estavam começando a se formar. Então era necessário interligar a Amazônia. E aí Cândido Rondon recebeu essa incumbência de trazer, a partir de Cuiabá, o telégrafo. E aí ele vai trazendo, abrindo. E um detalhe, a partir dessa instalação de postos telegráficos, é que nós vamos ter, posteriormente, e aí eu já vou só dar uma pincelada, posteriormente a abertura da BR. Vai seguir o mesmo traçado por onde Rondon abriu os chamados picadões, quer dizer, abertura, tirava a vegetação, instalar um posto telegráfico. Tanto que é que quase todos os postos telegráficos que Rondon criou, e hoje no estado de Rondônia são algumas cidades importantes para nós. Cito o exemplo de Ji-Paraná, o exemplo de Cacoal, em Vilhena, Ariquemes, são cidades que tiveram e tem ainda, né, algumas cidades mantêm o contexto histórico, tem ainda o posto telegráfico para contar essa história verdadeira do Marechal Rondon passando aqui na nossa região, trazendo o telégrafo a partir de 1907, né? E esse telégrafo ele é importante, porque vai tirar, no contexto de comunicação, a Amazônia do isolamento, ok? Vamos lá, meu diretor, para a tela? Então, o Marechal Rondon, com sua grande equipe, que era formado por engenheiros, professores, biólogos, cartógrafos, tá? Vieram para a região instalando os postos telegráficos. Tanto que é que eu já citei aqui o exemplo. A instalação desses postos telegráficos deram origem a algumas cidades, como é o caso de Vilhena, Pimenta Bueno. Aqui está o nome Vila do Rondônia, que hoje é Ji-Paraná, Ariquemes, são algumas cidades que receberam o posto telegráfico e posteriormente se tornaram cidades para o nosso estado de Rondônia. Olha só o que eu acabei de dizer, a abertura da mata, os picadões, olha só como que era feito. Ah, mas tinha trator, professor, nessa época? Não, minha gente, não era, era tudo braçal, manual. E o que que acontece? Esses picadões, essas aberturas nas matas, é importante porque vai originar pequenos núcleos populacionais posteriormente. Olha só, aqui eu tenho um mapa em preto e branco, claro, está aparecendo aí para você preto e branco, mas você vai receber esse mapa em mãos. Vai observar que ele sai da região de Cuiabá. Cuiabá e vem trazendo, olha só, o percurso que ele faz. Todo esse percurso, mas professor, no mapa é pertinho, né? Mas é mais de 1.500 quilômetros de linha telegráfica. Sem trator. Imagine só. Isso tudo sendo aberto no braço, no machado, na serra. Não é serra elétrica, não, serra manual. Tá? Um detalhe, ele sai de Cuiabá e todos esses pontos brancos que vocês observam aqui, ó, todos esses pontos brancos eram postos telegráficos que ele foi instalando. Ah, mas professor, foi muito fácil. Fácil nada. Se você olhar a topografia da região, você vai ver que ele vai passar por região de rio, você vai ver que ele vai passar por região mais alta, região mais baixa, região pantanosa, região que tem pedra, região que tem areia, região que tem muito índio. É por isso, olha só, eu vou falar uma coisa importante para vocês. Ele tinha uma frase bem marcante. Morrer se preciso for, matar nunca. Esse era o lema de Rondon. Porque ele é considerado um grande sertanista e também uma pessoa que fazia muito fácil amizades com os povos indígenas que ele teve acesso. Muitas tribos indígenas, povos indígenas, Rondon teve acesso. Eu acredito que alguns alunos tenham
aí na história da sua comunidade algo relacionado a Rondon. E que, por causa desse trabalho de trazer as linhas telegráficas, Rondon deixou marcado na nossa história e que vai colaborar muito para a nossa BR-364. Vamos lá, meu diretor, para a tela? Então, observando que esses pontos foram postos telegráficos, posteriormente nós teremos as cidades. E nesse contexto, após a instalação das linhas telegráficas, já por volta, olha só, isso aqui eu estou falando de segundo ciclo da borracha, eu estou falando já em 1943. Em 1943, a nível mundial, lembrando que nós tivemos o primeiro ciclo da borracha início do século XX, e aí já estamos entrando na década de 40, um pouco chegando próximo da metade do século XX. Na década de 40 surge o segundo ciclo ligado a um movimento mundial chamado Segunda Guerra Mundial, e que os governos precisavam de matéria-prima. E essa matéria-prima, mais uma vez, vem da Amazônia, que ainda não tinha estradas, eram utilizados os rios. Tá? E nesse contexto, estoura a Segunda Guerra Mundial, e em 1943, o governo norte-americano assina um acordo chamado Tratado de Washington, no qual vai trazer mais um grupo, uma nova, vamos dizer assim, um novo grande grupo de nordestinos para a região da Amazônia, especialmente para o estado, ou ainda, que nessa época ainda era Mato Grosso, Amazonas, para os seringais da região amazônica. Essas pessoas não vão ser mais chamadas de nordestinos, vão ser chamados soldados da borracha. Eu acredito que temos alunos aí que têm parentes ligados a esse período dos soldados da borracha, que vieram na Segunda Guerra Mundial para trabalhar dentro do segundo ciclo para manter, né, a produção de borracha para a guerra. Certo? Nesse contexto interessante também, em 1943, que eu marquei ali, nós vamos ter algo ligado a nós e que já começa a entrar exatamente no contexto rondoniense, que é a criação do território federal do Guaporé em 1943. E bem aqui está os personagens dessa história importante. Quem são esses, professor? Getúlio Vargas, tá? Getúlio Vargas e também o Aloísio Ferreira, pessoas ligadas à nossa criação do território federal do Guaporé, dentro do segundo ciclo da borracha, ok? E Getúlio Vargas, só uma curiosidade, e Getúlio Vargas, tá? Ele vem para Porto Velho, ele fica 3 dias na nossa região aqui, e foi justamente nesse período que ele assina o decreto que criava o território federal do Guaporé, e que nessa época, sabe quantos municípios nós tínhamos? Só 4. Calma aí, professor, só 4? Exatamente. Porto Velho, Guajará-Mirim, Porto Velho bem antiga já, que era portos de atracamento, já tinha a questão da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Guajará-Mirim, contexto também ligado à estrada de ferro Madeira-Mamoré. E 2 municípios, que era Lábrea e também Santo Antônio do Madeira, ou do Alto Madeira. Esses 2 municípios, Lábrea e Santo Antônio do Alto Madeira, posteriormente deixaram de existir, foram anexados ao território, no caso de Porto Velho e Santo Antônio, e Lábrea devolvido ao Amazonas. Por quê? O território federal do Guaporé foi desmembrado do Amazonas e do Mato Grosso. Lembra que eu falei agora há pouco que isso aqui era Mato Grosso e Amazonas? Então pega-se parte das terras do Mato Grosso, parte das terras do Amazonas e forma o território federal do Guaporé. E esse território federal do Guaporé vai prevalecer até 56, quando muda de novo o nome para território federal de Rondônia, que é o nome homenageando a Marechal Rondon, e já é no governo de Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Nesse contexto interessante, olha só, nós já temos então, meu diretor, agora me coloca aqui na tela,
nós já temos então a configuração geográfica para começar a abertura da BR-364. Nós vamos ter já a criação do território federal do Guaporé, que posteriormente vai ser chamado território federal de Rondônia, a partir de 1956. E nesse período aí, de 56 em diante, a exploração de riquezas minerais começa a entrar no contexto econômico. Que riquezas minerais, professor? O diamante, o ouro, são minerais explorados nessa região. E algumas áreas exploratórias já começam a ter pequenas pistas de pouso de avião, aviões pequenos. E nesse detalhe desse contexto histórico, nós vamos virar a década de 60, a década de 70, e vamos ter, então, a partir de agora, um movimento, né, de abertura da BR-364, que nesse caso ainda não é o nome BR-364. Ela vai receber o nome de BR-029. Meu diretor, coloca ali na tela. Então, a partir de 60, na década de 60, como eu falei, nós vamos ter a colonização, que ocorre por causa da exploração dos recursos minerais. Nós vamos ter um grupo também, tanto de nordestinos quanto também de pessoas que vieram do sul do Brasil para a região. E o fator marcante dessa questão é justamente a abertura da BR-029, que já tinha algumas intenções de abertura anos antes, já por volta de 1945, né, com o engenheiro Enio Pinheiro. Mas ela foi efetivamente aberta a partir de 1960, quando o governo do território federal de Rondônia, nós vamos ter o Paulo Leal, e ele liga para Juscelino Kubitschek, porque Juscelino Kubitschek, e aí, diretor, me coloca aqui na tela, só para exemplo falar para os meus alunos. Juscelino Kubitschek, com aquele plano dele de 50 anos em 5, construiu o Brasil. Entre os planos era a construção de Brasília, abertura de estradas e outros empreendimentos. Ele começa a abrir uma das primeiras rodovias. E Paulo Leal liga para o Juscelino Kubitschek e fala assim: Juscelino, que tal você fazer outro braço da cruz? O que significa esse braço da cruz? Significa que Juscelino queria criar estradas de norte a sul, de leste a oeste. E precisava, no caso, o Paulo Nunes Leal, ele liga para Juscelino para ligar o outro braço da cruz, aí fazer uma cruz mesmo, né? Estradas de norte a sul, de leste a oeste. E Juscelino aceita o desafio de Paulo Nunes Leal para a abertura dessa estrada, que nós vamos chamar de BR-029. Meu diretor, coloca na tela aí. Nessa questão, Juscelino Kubitschek, ele vai justamente criar e trazer uma empresa para iniciar os trabalhos de abertura. Tanto que é que em 1961 já havia a abertura, não asfaltamento, é só abertura. Agora você imagine, 1960, já a estrada aberta, o tanto de dificuldade que tinha. Atoleiros, a estrada, algumas partes arenosas, precisava construir pontes, precisava criar núcleos de apoio para os trabalhadores. E aí, em 1961, nós vamos ter, então, já os primeiros trabalhos, né, de abertura da estrada a partir de Cuiabá. Claro que Cuiabá é só o ponto de início para a região amazônica. A estrada, ela continua até o centro-sul do Brasil, tá? Aí, só para você ter uma ideia, as viagens eram demoradas. Demorava-se cerca de 30 horas para chegar de Cuiabá a Porto Velho.
Que olha só que interessante, olha só a dificuldade que tem. Eu trouxe a modernidade e eu trouxe também o início dela. Olha só Juscelino Kubitschek aqui, ó. Quando se derrubou a primeira árvore para a abertura da BR-029, ele veio para cortar e iniciar o processo de abertura. Olha só como que era, está em preto e branco, mas você tem uma ideia de como que era essa estrada. Cortar a floresta amazônica de ponta a ponta, floresta essa de grandes árvores. E, além das árvores, tem a questão das tribos indígenas que habitavam próximas a elas também. Então, era todo um trabalho. E olha só esse cartaz que falava sobre a BR-364 na época. BR-364, essa estrada vai tocar o coração da gente. Por que tocar o coração? Porque essa propaganda governamental. Porque precisava ligar o outro braço da cruz. Ligar que essa região amazônica, ela estava isolada por estrada, mas essa estrada agora estava começando a ser aberta e que iria ajudar a movimentar a economia do Brasil, economia que essa já estava crescendo no setor industrial, no setor agrícola, e essa BR-029, e hoje nós chamamos BR-364, ou rodovia Rondon também, ela é uma BR importante no contexto econômico atualmente, sabia? Porque é nela que boa parte da nossa produção agrícola e parte da produção do Mato Grosso passa por ela. E chega até a cidade de Porto Velho, chega até aqui em Porto Velho, como, por exemplo, a produção de soja na região, da região de Rondônia, na região do Mato Grosso, grande parte dessa produção vem por BR-364 e chega no Porto Graneleiro, lá descarrega, desce pelo Rio Madeira até o porto de Itacoatiara, no Amazonas. Então, ela tem um contexto importante. Só que a história dela é bonita. Ao mesmo tempo bonita, mas também tem muitas dificuldades, beleza? Dificuldades essas que vocês vão observar aí nessa foto, meu diretor. Pode colocar aí, ó. Olha só a dificuldade que eles tinham. Aqui as primeiras caravanas de carros que começavam a vir. Olha só como eles faziam para não atolar o carro em áreas muito pantanosas, áreas alagadas. Cortava-se árvore para o caminhão passar, caminhão pesando toneladas, né? Dentro do contexto histórico, olha só, uma primeira caravana que veio para a região foi uma caravana chamada Caravana Ford, de caminhões Ford, que chegou nessa região, viajando, olha só a dificuldade que eles enfrentavam, viajando pela BR-364, ok? Nesse contexto que é importante também salientar, ok, é que a BR-364, galerinha, a BR-364, ela vai ser aberta, só aberta, e por volta da década de 80 que ela vai iniciar seu processo de asfaltamento. E eu acredito que muitos de vocês, alunos aí do módulo 2 da Parcimônia na Amazônia, têm as suas origens ligadas ao contexto ou histórico ligado às comunidades quilombolas, às comunidades indígenas, ou para aqueles alunos que os avós ou até mesmo os pais vieram pela BR-364, fazendo essa viagem longa, e nessa viagem longa era justamente através de caminhões. A primeira empresa que veio para fazer esse transporte de pessoas de ônibus foi a empresa Eucatu, foi uma das primeiras empresas a fazer viagem de ônibus, mas muitos deles chegaram nos paus de arara, muitos desses povos chegaram nos paus de arara através de caminhões, cortando o meio da floresta amazônica pela BR-029. Ok, galerinha? E eu volto daqui a pouco com um exercício.